Eu, Carolina, tinha um sonho de ter o corpo da Gisele Bündchen, sabe? Olhar entre as pernas ali. E isso fazia com que eu, Carolina, me maltratasse ainda mais. Porque era, já que não tem corpo dela, eu vou comer. Eu vivi duas situações no colégio que me marcaram muito, sabe? Não era o assunto de hoje, mas eu quero compartilhar com vocês o quanto que eu sofri com essa exposição. Eu sou da geração da Xuxa, né? Eu nasci em 81, sou dessa geração. E aí no colégio, uma vez, eu estudava no colégio que tinha Olimpíadas. Era assim, separava o colégio em várias bandeiras. Tinha bandeira amarela, verde, azul e branca. E aí separava, tipo assim, a turma 101 era bandeira azul, a turma 102 era bandeira verde, a turma tal era bandeira amarela. Então separava isso aí. Existiam várias disputas, né? Tinha disputa do vôlei, tinha queimado, tinha futebol, tinha basquete. Existia também a parte da apresentação de dança. E aí uma vez a gente se juntou e a gente fez o Planeta Xuxa. Lembra que tinha um que ela chegava, ela rasgava assim uma bola assim no papel, que ela entrava do Planeta Xuxa. Então a gente pegou uma amiga nossa loura, colocou ela como Xuxa e tinha umas paquitas. Eu era a única paquita gorda daquela apresentação. Sim, surreal. Eu não deixei de ir porque eu seria a única paquita gorda, mas foi muito tenso. E como as coisas são muito loucas, né? Eu dançava bem, então era assim, era a Xuxa na frente e tinha as paquitas assim atrás dela, abrindo, sabe? Pra poder ficar ela assim no meio, na frente. E eu era a paquita, tava a Xuxa aqui, eu ficava aqui. Então na frente do palco, o colégio tinha 800 pessoas do nosso palco tinham. Era muito grande o nosso palco, muito grande. Eu fui fazer porque nós éramos muito amigas, a gente ia no show da Xuxa junto, a gente falava da Xuxa junto. E aí não tive como não fazer parte dessa apresentação, né? E cara, eu subi no palco querendo me esconder. E eu não sei se vocês lembram desse Planeta Xuxa, que quando ele começava, entrava uma metralha. Lembra que tinha as irmãs metralhas? Elas entravam dando estrela. Cara, é muito louco como que as coisas acontecem. Por eu querer que ninguém olhasse pra mim, essa minha amiga Rita, que entrou dando a estrela como se fosse a irmã metralha, ela deu com o pé praticamente na minha cara. Ele errou a estrela. Quando ela vinha com o pé, eu fugia. Então tem no vídeo, assim, eu fugindo, ela batendo no meu cabelo, sabe? Então toda a tensão do colégio veio pra mim. E era o que eu não queria que acontecesse. Aí depois teve uma outra apresentação. Tinha que fazer a parte da dança. E aí não tinha ninguém da nossa bandeira pra poder fazer a dança. Não tinha ninguém. E aí a gente era do turno da tarde, a turma mais velha era a 5ª série. E sabe quando você tem turnos diferentes e que a última série é sempre aquela mais descoladinha, que as pessoas das turmas de baixo te olham como se você fosse o adulto e você na 5ª série se sente adulta porque você é a última turma do seu turno? Era isso. E aí eu falei, cara, a gente tem obrigação de inventar uma dança e a gente tem que se apresentar. E aí juntamos eu e uma amiga minha e 2 dias antes a gente inventou uma coreografia pra gente poder, sabe, não perder de WO. A ideia era essa, era ter algo ali. E mesmo que ficasse em 4º lugar, mas a gente não foi WO, porque quem não entrasse perdia ponto, além de não ganhar, perdia. Vê se vocês viveram isso. Eu agora, em sã consciência, entendendo todo o contexto que eu vivia, cara, eu não era gorda. Mas as pessoas me olhavam tal como. Então eu virei produto do meio, sabe? Eu era uma menina, como eu sou hoje, eu tenho mais bunda, eu tenho mais perna. Então eu desenvolvi primeiro do que as outras magrelas, né? Que as meninas com a perna fina, reta. E aí as pessoas me olhavam e a ideia é, a Carolina é gorda. E eu cresci ouvindo que eu era gorda, porque eu era diferente das meninas da minha turma. Eu agora, parando e resgatando esse momento, depois de adulta, eu vejo que eu não me via gorda, mas eu me sentia gorda, sabe? Era uma coisa assim, falo, cara,
e não me sentia gorda. Como é que eu passei a me achar gorda? Eu passei a acreditar que eu era gorda. Você se torna aquilo que as pessoas esperam de você, né? Foi feito um estudo sobre isso. O quanto que as pessoas fazem com você o que você acha ruim, mas você tem participação nisso. A gente não percebe isso. Foi feito um estudo que explica isso, que é a teoria da autorrealização, efeito Pigmalion. Isso começou no estudo na área escolar e perceberam que professoras que olhavam para os alunos e entendiam que eles tinham mais capacidade de aprendizado, de se desenvolver intelectualmente, elas exigiam mais deles. E, por consequência, eles se desenvolviam mais intelectualmente. E o outro grupo do estudo eram de crianças que os professores tinham um olhar diferente. Imaginavam como crianças com muita dificuldade, que não conseguiam sozinhos. E aí, esses professores se comportavam assim com eles. Vou dar um exemplo aqui, tá? Você tem um filho onde você descobre que o seu filho está sofrendo bullying no colégio. O seu filho já tem 12, 13 anos. Você, ao invés de ensinar ele como se defender, você vai lá no colégio toda vez e você briga com todo mundo. Entende que você está passando uma informação, mesmo que não verbal, para essa criança de que ele é incapaz? Então ele vai se transformar nessa pessoa, porque você está passando isso para ele. Filho, você não tem capacidade, deixa que eu vou. É uma informação não verbal, é um comportamento que entrega esse recado. O mote que eu pego desse estudo, dessa explicação, é o quanto nós estamos fazendo com que, ou fizemos com que o nosso marido, com que o nosso filho fossem hoje pessoas que eu não aceito as pessoas que eles são, ou se transformaram, mas o quanto eu, Carolina, tenho responsabilidade em ter feito aquela pessoa assim. Porque a gente é capaz de transmitir mensagens mesmo não falando. Então eu, Carolina, eu fui consequência disso. Esse estudo comprova o que eu vivi. E eu cresci numa família onde minha mãe também me cobrava isso, né? Minha mãe também me via como uma pessoa gorda e ela, mesmo eu não sendo gorda, ela controlava a minha comida para que eu não fosse gorda, dizendo, você tem tendência, para de comer, para de comer, para de comer. E eu me tornei essa pessoa. Voltando à história, a gente se juntou. Eu e essa minha amiga, Juliana, o nome dela. A gente subiu no palco, 2 dias ensaiando a dança, galera. E aí, subi no palco com a questão de defender a minha bandeira. Eu subi no palco com medo dentro de mim, com pânico. Eu não queria que ninguém me visse, porque eu me sentia a pessoa mais gorda do mundo. Começou a música, eu esqueci me deu um branco, eu esqueci todos os passos. Sabe o que são todos os passos? Eu não lembrava nada. A gente que fez a coreografia, só que eu não lembrava nada. E aí, como eu esqueci, eu inventei um passinho onde eu ficava paradinha, chutando pra frente e indo pro lado, sabe? Um passinho assim. E fiquei assim. E aí a música bem alta. Eu olhei pra Juliana e falei assim, Juliana, esqueci tudo. Aí ela falou pra mim assim, vou fingir que eu te tiro do palco. Eu falei, beleza. Aí a Juliana começou a rodopiar, deu umas rodopiadas. E a gente fez tipo uma cena onde ela pegava em mim e meio que me empurrava pra poder sair. E eu saí e falei, graças a Deus. Aí ela foi e começou a inventar um monte de passos lá pra poder fingir. A gente queria fingir que era uma coreografia ensaiada, sabe? Algo tipo, sai daqui que é meu, como se fosse combinado isso. E aí começou o bafafá no colégio inteiro que a Juliana me tirou do palco porque eu era gorda. Então tudo que eu não queria evidenciar começou a ser evidenciado e começaram a me ver como uma coitada da Carol. E uma coisa que eu sempre tive raiva era que me vissem como coitada. Eu não sou coitada de nada, eu não sou a coitadinha de nada. Gente, vocês não têm noção. Então tudo que eu não queria que me vissem virou o motivo do colégio inteiro. Juliana expulsou a Carol porque ela era gorda. Gente, foi um sofrimento. E aí Juliana me liga chorando à noite. Carol, vamos comer uma pizza, eu quero pedir desculpas. E aí a nossa cabeça é tão louca, né? Que na minha cabeça, o comer uma pizza era porque eu era gorda, sabe? Tipo, vou dar uma pizza pra ela. Cara, comer uma pizza era um convite, sabe? Vamos conversar. E o pai dela que falou, chama ela pra comer uma pizza. E como que a gente vai alimentando as coisas na nossa cabeça, né? E o quanto que a gente vai dando poder pra essas coisas que mais diminuem a gente. Isso é muito doido. Enquanto a gente
tem como desejo o corpo igual da revista O Corpo da Gisele Bündchen, nós seremos eternas insatisfeitas. A gente nunca vai se enxergar como uma pessoa de valor. É como se você fosse um exímio jogador de futebol, mas você botasse na sua cabeça que você quer jogar basquete, só que você tem 1,20 m. Então, você, por ter 1,20 m e não poder jogar basquete, não ser convocado para o basquete, por exemplo, não ser aceito num time de basquete, você vai ser um eterno insatisfeito, ao invés de entender que você pode ser um goleador no futebol. Entende? É a mesma coisa do seu corpo. Eu, Carolina, tinha um sonho de ter o corpo da Gisele Bündchen, sabe? Olhar entre as pernas ali. E isso fazia com que eu, Carolina, me maltratasse ainda mais. Porque era, já que eu não tenho o corpo dela, eu vou comer. Percebe como é que a gente faz com a gente? Então, primeiro de tudo, é a clareza e a sensatez. É se olhar com o olhar real e não com o olhar de expectativa. Eu tava uma vez conversando com o Jorge na piscina e aí a gente tava comentando sobre o corpo. E aí eu cheguei pra ele e falei a seguinte frase. Eu falei assim, eu nunca vou conseguir ter um corpo da Graciane Barbosa. Obviamente que não no nível que ela tem, porque o Carolina eu acho exagerado, mas um corpo que eu falo é no contexto de ser muito durinho, no contexto de ser muito seca, não no contexto de ter tanto músculo quanto ela tem, porque não é o meu gosto. Se ela é feliz assim, ela tem que ter o corpo que ela quer. Eu defendo isso, cada um tem que ser feliz como quer. Por isso que eu falo sempre aqui que o meu discurso é para as pessoas que não estão satisfeitas. Meu discurso aqui não é para quem se aceita gorda, para quem tá feliz. Não é. A minha fala não é para essas pessoas. A minha fala é para quem quer mudar, para quem não está satisfeita com o corpo que tá e com a relação que tem com a comida. E o Jorge chegou para mim e falou assim, mas por que você não pode ter um corpo igual dela se você quiser? Se você quiser, você tem. Eu falei, não, se eu quiser, eu não vou ter. Aí ele falou, você consegue o que você quiser? Eu falei assim, sim, eu consigo o que eu quiser dentro de um contexto real. E aí, aonde que entra essa minha explicação do que eu não consigo ter um corpo igual dela? E que eu não tenho essa idealização de ter um corpo igual dessas pessoas. Porque eu entendo que eu já cheguei a 150 quilos quase, a 147 quilos. Eu entendo que eu não posso exigir de mim um corpo sem celulite, um corpo sem estria, um corpo duro igual dela. Eu não posso exigir isso de mim. Não é saudável, não é coerente, não é justo comigo eu exigir isso. Eu exigir isso de mim vai me tornar uma pessoa frustrada, uma pessoa que não vai conseguir ver valor nas conquistas que já teve. Porque eu vou estar tão direcionada para conquistar algo que eu não tenho capacidade, que eu não vou dar valor para o que eu já cheguei, para onde eu cheguei. Na hora de construir as nossas metas, nossos objetivos, a gente precisa ter um olhar justo para nossa história. É a mesma coisa, por exemplo, de você ficar 10 anos da sua vida passando cheque sem fundo, devendo banco. E aí depois, com 12 anos depois, no 12º ano, você consegue ganhar uma bolada de herança e decide limpar o seu nome. E você vai no banco e fala pro gerente assim, eu quero um cartão de crédito. Eu acabei de ganhar uma bolada, eu quero cartão de crédito porque eu quero deixar o dinheiro, eu não quero mexer nesse dinheiro, eu quero um cartão de crédito. E aí o gerente fala assim, olha, desculpa, mas não foi aprovado. Ué, não foi aprovado? Mas por quê? Porque você tem um histórico que o banco não tá seguro de liberar para você. Você entende que um olhar justo vai fazer você entender que, cara, realmente eu não mereço agora ter um crédito desse. Porque eu, por 10 anos, não me fiz merecedor desse crédito. É questão de realidade. É ter um olhar justo com a sua história. Então, eu entendi que eu cheguei a 147 quilos. Não é justo comigo exigir de mim um corpo de Graciane Barbosa. Quão menos justas a gente for com a nossa história, mais frustradas e insatisfeitas nós seremos.